processes. May I request you to please highlight Então, what lessons poderia would you então recommend salientar other quais countries as to lições adopt que and gostaria de adapt? recomendar You aos outros have países 5 para que minutes left for adotassem ou any closing thoughts. adaptassem? Over to you. E passo a palavra ao Thank you Dr. very much, Politi. Chinmay, for allowing me to share Muito my obrigado por experience esta and lesson learned oportunidade from the recent e a oportunidade para GCA partilhar as minhas process. aprendizagens do So, processo as you de may know, ciclo de subvenções 8. you may know, recently Cambodia has reached Como the devem saber, the achievement of the 95. But o Camboja recentemente chegou ao patamar de 95, 95, 95. A number of priority, a number E of important issues that need to be addressed. So, as part of the engagement in the no GCA âmbito de process, desenvolvimento we as com o CBO ciclo de subvenções 8, CBO and CSO, nós we pedimos work às very organizações da together comunidade to civil achieve a very great result. So the key issue that we would like to share para, with all of you today para se envolverem mais. Tanto o que gostaríamos de partilhar com vocês aqui é sobre o aspecto de integração e investimento doméstico. Tanto aqui em termos de integração no Camboja, tem dois aspectos. Primeiro é a integração das organizações da sociedade civil e ONGs nos esforços de educação do HIV e tuberculose. Yes, so this is the point number one. Point number two. Item número 2 é esta ideia de incluir as atividades das organizações comunitárias e da sociedade civil. Esta integração revolve sobre o aspecto a questão de garantir o envolvimento neste sistema de comunidades para permitir a participação das organizações da sociedade civil e assim como formas de baixo custo para permitir o seu envolvimento. Gostaria aqui de fazer a diferença entre os dois pontos. Tanto primeiro a integração destas organizações é o mecanismo que vai permitir a intervenção. E por intervenção quero dizer integração durante o mecanismo de intervenção. É para permitir as comunidades, as organizações comunitárias Portanto, isto é a integração. Second thing is the domestic investment and social contracting. So this is also very crucial. By domestic investment, we mean E depois temos aqui a questão do investimento doméstico ou interno. We have two sources of government budget. The main one is from the Ministry of Economy and Finance. Portanto, nós temos aqui financiamento de um ministério e depois temos outra segunda forma de investimento doméstico. Portanto, nós incentivamos o governo a apoiar estas linhas orçamentais para apoiar a participação das organizações da comunidade de sociedade civil. Why so? This happened because, as you may know, como devem saber, huge reduction of external budget, we really need internal budget to support the engagement. Nós precisamos de financiamento para apoiar a participação destas organizações. We use CSO and CBO as the frontline actor in response to key activity at the community level.
So, in that connection, we use social contracting mechanism utilizamos mecanismos de contratação social para permitir o sistema do governo de forma a recrutar estas organizações. Tem estes dois aspectos visam garantir que o financiamento está disponível para o envolvimento destas organizações, que é o mecanismo que vai permitir a participação por parte destas organizações. Okay, so I stop here. Portanto, vou parar por aqui. These are the points to share with all of you. Thank you so much, Dr. Pauly. It was really Muito nice, obrigado, to Dr. know your Pauly. experience. Portanto, muito bom ficar a saber das vossas experiências. I will put you on hold for now. Probably, Tanto- I would first want to make sure that all the Vou- speakers respond. Portanto, vou primeiro dar oportunidade a todos os outros palestrantes a falarem e depois vamos então ter perguntas e respostas. Portanto, em seguida, gostaria de convidar aqui o Ange Mavula. E a pergunta para o Ange é: quando os recursos são insuficientes para financiar as prioridades das comunidades, quais são as estratégias que ajudaram as comunidades a influenciar a definição de prioridades e proteger as suas necessidades críticas? E o que é que então recomendaria a outros países que façam de diferente no futuro em termos do futuro ciclo de financiamento? Insuffisante. Nous partons de cette expérience pour financer les priorités des communautés. Portanto, para financiar as prioridades das comunidades, foi necessário redefinir as necessidades, as prioridades das comunidades. Foi necessário desenvolverem estratégias para identificar as suas necessidades prioritárias. A primeira estratégia foi definir as intervenções prioritárias com base naquilo que diretamente afeta o acesso a cuidados, seja cuidados no contexto da malária ou do HIV-Sida, seja sobre tratamento ou prevenção, apoio social, tudo que tem a ver com acesso a tratamentos. Portanto, nós centramos-nos sobre as atividades. Aqui no caso específico da República Democrática do Congo, les PODI, donc les postes de distribution communautaire qui étaient dans des zones couvertes par le PEPFAR, ont continué à fonctionner. C'est vrai qu'avec un rythme un peu réduit, mais au moins les activités continuaient à se faire. O Ange Mavula está com problema da ligação, por isso o intérprete francês e inglês está com dificuldade de ouvir. Une priorisation des interventions jugées indispensables pour les communautaires plutôt qu'une dispersion. La deuxième stratégie, c'est la production et l'utilisation des données communautaires. Donc, le suivi dirigé par O segundo aspecto foi a utilização de dados das comunidades para fins de monitorização. E para isto, depois da suspensão do PEPFAR, nós mudamos o que mudou o cenário do financiamento. As organizações protagonizadas pela comunidade adaptaram-se e ce que nous avions pu faire dans notre cas, c'est que nous avons pu intégrer o que nós fizemos foi integrar
C'est une façon aussi de pouvoir couvrir estas intervenções nas intervenções protagonizadas pelas comunidades. Portanto, nós utilizamos a advocacia política e assim, desta forma, as comunidades conseguiram ter respostas a nível da política e a falar com uma voz e formaram parcerias. A nível da República Democrática do Congo, nós temos muitos recursos. Então, assim, as comunidades mobilizaram estes recursos e apresentaram propostas centradas na defesa de questões e desta forma conseguiram atividades a nível nacional. La troisième, qui est toujours à propos du projet Impact for HIV, qui a été financé par Depois a terceira intervenção foi ver o impacto do financiamento face, bien sûr, au risque de rupture des services liés au gel de e isto veio num momento crítico des malades à VIH avancé. Devido La ao cinquième et la dernière stratégie sur laquelle les communautés se sont fondées, et c'est en fait la mobilisation des ressources domestiques dans le plaidoyer politique no último elemento que a comunidade utilizou foi a mobilização de recursos e para isso também utilizamos a advocacia política, assim como o lançamento da iniciativa presidencial voltada para a visão 2030, que foi inaugurada na altura em moeda norte-americana. Então, assim, as comunidades eu sei que alguns países têm de fazer coisas diferentes no futuro e para isso precisamos de nos esforçar-nos com a definição de prioridades para as comunidades, começando com os pedidos de subvenção. Porque nós sabemos agora como foi feita a repriorização do financiamento e as mudanças que isto trouxe ao cenário de financiamento. Portanto, os países precisam de integrar os dados comunitários em função da temática e isto pode também ajudar a resolver ou abordar questões de estigmatização, violação de direitos e qualidade dos cuidados. Isto demonstra aqui as contribuições das comunidades protagonizadas pela comunidade e, como já disse, aqui o caso de depois precisamos de ter um pacote mínimo de serviços às comunidades que deve ser sustentável. Portanto, e algumas das intervenções comunitárias devem ser não negociáveis e para isso precisamos de garantir que estes serviços não são comprometidos e alguns destes serviços devem estar sempre sustentados. Depois precisamos de insistir sobre o financiamento interno e precisamos de ter mecanismos de financiamento sem depender do financiamento externo. Precisamos sempre de ter
de ter sempre isto em mente. Alguém aqui falou sobre a contratação social. E outra última coisa que os países precisam de terem em mente é ter diferentes cenários de financiamento. No mínimo, precisam de ter 3 cenários diferentes. Para o melhor cenário de financiamento, depois meio e depois cenário de pior caso. Les communautés doivent être en mesure Portanto, a última observação é que recursos são limitados e as comunidades devem, então, estar em posição de demonstrar o que precisam e também mostrar o que é necessário proteger e por que deve ser protegido. Portanto, isto é o que eu posso partilhar sobre o que as comunidades podem fazer e fizeram enquanto temos recursos limitados. Thank you so much, NJ. Now, moving forward to our next speaker, Vamos então agora ao I would like próximo to palestrante. invite, Gostaria de convidar Sergio Lopez o from Sérgio Indonesia. Lopez. Sergio, are you here? Hello, yes, I Yeah, am here. thank you so much. Yeah. Thank you so much, Sergio. So, Sergio, the question to you is, what enable meaningful Portanto, community engagement in channeling political, humanitarian, or conflict settings, and what can other countries learn portanto, from o your que é experience? que permitiu Sergio, you have 5 minutes. The floor is yours. Thank you so much. envolvimento da comunidade Clarify, I'm from Latin America. I am para Sergio, nos I desafios am políticos? based in Paraguay, Portanto, só para esclarecer, currently taking this call from home. And thank eu you so much for the sou da opportunity. América I listened Latina, to what dos you Caribes. said before, and I see definitely a lot of similarities. Portanto, eu vejo eu sou do do Paraguai e estou aqui a ver grandes semelhanças com o que já foi dito antes. In Central America, in other countries that were presenting for window 1 and 2. Vejo aqui grandes semelhanças com os outros países que se enquadram na janela 1. Eu trabalho muito aqui com a minha experiência com organizações protagonizadas pela comunidade. A nível político é difícil manter um sentido de colaboração e este cataclismo de consequências a partir da administração dos Estados Unidos. Conseguimos fazer algum progresso nos programas financiados pelo Fundo Mundial. Portanto, conseguimos um certo grau de colaboração com o governo em termos de uns que estão a enfrentar mais problemas são conseguimos discutir com o governo, por exemplo, a transição para o financiamento interno, para os conselhos de saúde locais, onde são desencadeadas as respostas locais. O que nos surpreendeu foi a questão de fazer advocacia para apoio ao HIV nos conselhos locais, mas isto está a ser um grande desafio, especificamente por causa da forma como o nosso Ministério de Saúde aborda a questão aqui e a forma como eles estão como eles veem a transição de financiamento. Portanto, nós temos uma boa arquitetura de saúde no Paraguai. Temos unidades de saúde familiar com cobertura nacional. Portanto, a ideia era aumentar este sistema e para abranger populações chaves para a prestação destes serviços. Mas isto até agora ainda não se materializou.
nós temos um grande ênfase sobre sustentabilidade e transição. For example, in the expansion of PrEP programs. But we do have to Nós precisamos de recognize reconhecer que even with até those, com o apoio do governo and even e though até we mesmo com sustain those services, it will not close the gap that we have com o apoio a sustentar estes programas não vai ser suficiente para colmatar as lacunas. know and wanted to mention in case this is Também sei e gostaria de acrescentar aqui, serving other countries also. e que pode ser útil para outros países, porque por causa da legitimidade do nosso governo, o HIV-Sida não é prioridade para o nosso governo, é apenas uma prioridade para organizações que prestam estes serviços. E o governo está a tentar fechar ou desmantelar algumas dessas organizações. Portanto, vai ser muito difícil ver como é que nós vamos fazer a transição. Portanto, algumas das organizações estão a pensar em planos de desenvolvimento para se sustentarem, mas isto também está a ser muito difícil, embora esteja incluído no pacote do que vai ser o próximo projeto para o Paraguai. E por último, estamos a enfrentar muitos desafios, não só enquanto organizações que lutam pelos cuidados para as pessoas que portam o HIV. Portanto, o Paraguai é o único país na região que é um grande desafio para nós quando nós pensamos em fatores favoráveis. Portanto, temos mais reuniões esta semana e eu fico feliz de continuar aqui a contribuir. Portanto, muito obrigado, Sérgio. E peço desculpa por ter apresentado como orador, palestrante da região do Médio Oriente. Portanto, vou então agora passar a palavra aqui à representante do Médio Oriente. Community engagement in challenging political, humanitarian or conflict settings, and what can other countries learn from your experience? Portanto, aqui a pergunta é: o que é que permitiu envolvimento significativo para desafiar estes cenários políticos humanitários de conflito, e o que é que os outros países podem aprender com vocês? Thank you so much, moderator. As you said, my name is Jen KG Alex. I work as a KVP project manager Eu sou with NEPO, the National Empowerment of gestora de um programa network of people living with the HIV in South na Sudan, rede das pessoas que vivem com HIV-Sida, under the Global Fund grant. e somos um super beneficiário South Sudan is one of the Global Fund do Fundo Mundial. operating environment. We are the youngest Nós somos from decade of conflict. o país mais jovem, como nós sabemos, aqui o Sudão do Sul, e estamos ainda aqui a adaptar-nos depois do conflito. Depois tivemos inundações, depois em 2025 depois tivemos aqui o choque da interrupção de financiamento dos Estados Unidos, do qual dependiam as iniciativas de combate ao HIV. Então, e agora que estamos agora no processo de subvenção, de pedido de subvenção no ciclo 8.
that make that possible, drawing from our lesson from GC7, and that I believe other countries in fragile setting can take from our experience. Portanto, saindo do ciclo de intervenções 7, eu creio que 8 países que podem aprender conosco. Como eu deixei aqui bem claro neste slide, temos mais de 55 mil pessoas a viver com HIV-Sida no Sudão do Sul. Mas gostaria aqui de enfatizar. I have 3 points here that I'm going to talk about. Point 1 is the community network. Especially, we have people living with the HIV, and the KP consequences serve as a standing structure. Nós temos uma estrutura permanente, não uma consulta pontual. Portanto, o nosso sucesso do ciclo de intervenções 7 foi esta estrutura. But in the structure that we have already, that is existing. Portanto, nós não começamos as coisas do nada, nós utilizamos as estruturas que nós já tínhamos. Nós tínhamos as nossas redes de serviços de confiança da comunidade. And in these 10 states, we have our people already based there. Portanto, estas estruturas já tinham pessoal. Portanto, já tínhamos este pessoal todo nas unidades sanitárias, nas comunidades, incluindo até localidades de difícil acesso. E isto torna isto mais fácil, a questão da mobilização. Em vez de começar a criar parcerias a partir do zero. Portanto, agora para o ciclo de subvenções 8, nós então levamos isto por diante através do mecanismo de coordenação. E logo no começo da janela 1, começando com o pedido de subvenção que já estava praticamente redigido. Então, o segundo ponto é aqui adaptar a forma como nós nos envolvemos. Não se nos vamos envolver, mas como adaptar o envolvimento. No ciclo de intervenções 8, nós aprendemos a adaptar, a centralizar. Isto permitiu trabalhar através dos voluntários, como não foi possível deslocarmos-nos, tanto que nós trabalhamos com estes voluntários. Depois, por causa da inundação e deslocação de populações, os polos de aprendizagem perceberam esta situação e nós não fomos penalizados por isto. Portanto, a lição que nós levamos para o ciclo de subvenções 8 é nós levarmos estas abordagens adaptativas da janela 1 para garantir que as populações chaves não ficavam excluídas. E depois precisamos dedicarmos-nos a aperfeiçoar as prioridades das comunidades. Coming out from the 2025 PEPFAR disruption,
depois das interrupções de financiamento da PEPFAR de 2025, perdemos dezenas de voluntários de um dia para o outro. E isto afetou questões como estigma, acesso a tratamentos para as populações chaves, que são logo as primeiras coisas que são cortadas dos pedidos de financiamento, a não ser quando as comunidades estão em posição de se defender. Portanto, agora na janela 1 do ciclo de subvenções 8, estamos agora a discutir a questão das prioridades. No HIV prevention, treatment, interaction, temos aqui interrupções de tratamento. O que nos permitiu continuar com a inclusão das comunidades nos nossos pedidos de subvenção. Jane, I will request you to wrap up in 1 minute, please. Portanto, eu vou-lhe pedir para concluir dentro de 1 minuto. I will request you to wrap up in 1 minute. Okay, no problem. Thank you. We work with NASOS. Nós trabalhamos com a NASOS, CSO network in South Sudan to share que é uma rede de comunidades da sociedade civil no Sudão do Sul. Grant making meeting to help the civil society organization have a single voice to protect and defend community-led intervention during the grant making with the CCM and other stakeholders, establishing the bottom line to prevent essential life-saving. All in all, I will say in the conclusion. Portanto, o que eu posso dizer aqui, a título de conclusão, the others that I can say, maybe if they are not doing the same like us, é que se outros não estão a fazer o que nós fizemos, também podem então adaptar e continuamente identificarem, não apenas durante o ciclo de subvenção, mas entre os diferentes ciclos de subvenção, sempre. Portanto, muito obrigado, Jane. Portanto, agora vamos ter aqui uma ronda final de perguntas. And you will have strictly just like 1 minute to make sure that we end our session on time. Portanto, precisamos agora de controlar o tempo para podermos concluir o trabalho. Portanto, vou agora pedir a Jean que responda a esta pergunta. Portanto, agora, olhando aqui para a sua experiência no ciclo de subvenções 8, qual seria uma lição que gostaria de recomendar aos países que adotassem ou a evitar ou adaptar para a implementação no ciclo de subvenções 8? Portanto, eu sempre diria aos meus colegas que se preparem com dados, porque quando nós temos os dados à mão e podemos falar fundamentados com dados num pedido de subvenção, de financiamento, isto dá-nos uma mais força. E em segundo, e além disso, precisamos de falar com uma voz unida e falar a mesma língua. That's definitely important, Jane. Thank you so Portanto, much. sim, muito importante, sim, Dr. Jean. Pauly, Agora, I would Dr. like to Pauly, pass on that same question to you. gostaria de Would you like to repeat the de question? passar a mesma pergunta. Thank you very much for asking this very important question. So Portanto, muito obrigado por esta pergunta muito importante, tanto para nós no Camboja. Uma das lições muito importantes que nós aprendemos é que as organizações da comunidade civil vão continuar a desempenhar um papel muito importante
na resposta contra o HIV. Portanto, precisamos de fazer o melhor possível. Tanto para isso precisamos de encontrar formas eficazes e trabalhar com agentes responsáveis. E nós então encontramos uma organização parcial que é muito ativa no cenário do HIV e tem apoiado as organizações comunitárias e da sociedade civil. Outra coisa importante é que este papel não é apenas garantir que as organizações continuem, mas também é uma forma de lançar os alicerces para a sustentabilidade. Dr. Pauly, I would like to pass on this similar question to Angie. Angie, over to you. Vou agora passar a minha palavra a Angie. Hi, Angie. Are you still on the webinar? Probably not. Sergio? Vamos então ao Sérgio. Hi, Sergio. Yeah. I would like to pass on this same question to you. Do you want Portanto, to faço-lhe a mesma pergunta. Não sei se quer que eu repita a pergunta. Por favor. Okay. Thank you. So, the question is, Portanto, a pergunta é, across your GCA experience, agora, olhando para a sua experiência no ciclo de intervenções 8, qual seria uma lição que gostaria de recomendar a outros países que adoptassem ou evitassem ou adaptassem agora nos novos processos de financiamento? Então, como muitos outros países, nós estamos aqui no processo de discutir transição. Portanto, a primeira coisa aqui é ter evidências para tanto aqui no Paraguai não temos a forma como validar, especialmente do trabalho de organizações comunitárias. Portanto, nós conseguimos muito com o financiamento do Fundo Mundial, mas estamos agora a ficar sem financiamento e com grandes dificuldades de trabalhar com o nosso governo. Portanto, por vezes vemos que é por vezes importante ser mais honesto e transparente, porque quando nós temos uma declaração óbvia do governo a dizer que não querem trabalhar conosco, sim, desta forma podemos ir bater em outras portas. Portanto, nós precisamos de ter evidências concretas para ver como nós vamos fazer a transição para financiamento doméstico. First of all, I would like to thank you to all four of our incredible Portanto, gostaria aqui de pedir agradecer aos quatro. I would like to thank you, the participants, as well for listening patiently. If there are any questions and reflections, Gostaria agora aqui, nós temos uma sessão de perguntas e respostas mais tarde. Portanto, por favor, reservem as vossas perguntas. Lizzie, over to Thank you. you so much, Inmei. That was quite enlightening, and I like the perspective foi bastante of informativo. bringing in the truth and defending how they need to be involved in the whole process. And it's good just to get different perspective. We were in South Foi Sudan. tão bom we aqui moved to ver Cambodia. I mean, it was a whole global diferentes experience. Thank you so perspectivas much, do Inmei, for Sudão having do us. Sul, do We are Camboja. moving
moving to the second segment. As I Portanto, mentioned vamos earlier, agora we're aqui currently now in ao 30 minutes. We have three ao segments. This is segundo the second segmento. segment, and the last segment Portanto, will nós be temos três Q&A segmentos. section, which is coming up in the next Este 10 é o minutes. segundo So I'd segmento like to e depois welcome Global Fund aqui and from the Global Funds desk. We just want to hear about perguntas e respostas. European investment support perspectives, what we have learned so far. Portanto, agora gostaria de perguntar ao Fundo Mundial para partilharem um pouco sobre aquilo que estão aqui a fazer. And invite them so that we can have a kind of discussion in the next 10 minutes, give or take. So, Lim and Georgina, over to you guys. Thank you so Passo a much palavra, for joining. então. Thank you, Lizzie. Well, thank you so much for having us. My name is Hye Young. I'm a community Portanto, writer meu nome advisor for the Asia Pacific region. Sou da região Ásia-Pacífico. So interesting. I really thank of course, the facilitator, but also Dr. Gostaria de parabenizar os palestrantes da sessão anterior, do orador anterior. I actually need to quote some of what you have emphasized and some of your points because those are such a wonderful. Portanto, gostaria de citar aqui algumas das contribuições dos membros do painel. Maybe discuss two, I guess, big. Portanto, vou aqui abordar dois aspectos importantes. Os processos do Fundo Mundial e depois algumas das questões do financiamento da Janela 1 e Janela 2. The challenge that I see in the Global Fund processes, and maybe the opportunities also, is the process how it was done in GC8, which is quite different from GC7. Portanto, como devem saber, que os processos do ciclo de subvenções 8 é muito diferente do ciclo de subvenções 7. Portanto, muitos de vocês devem ter participado destes processos de pedido de subvenções. Então, tivemos um prazo muito mais reduzido e introduzimos novos modelos, novos documentos. Portanto, isto significa que muitos dos países tiveram que elaborar documentos quase completos a partir de nada. Portanto, e agora aqui o papel dos beneficiários principais torna-se muito mais importantes e torna-se mais importante aos membros da comunidade civil reforçarem a sua função dentro dos mecanismos de coordenação. Portanto, eu fico muito feliz de ver aqui que tem muitos participantes aqui dos mecanismos de coordenação nacionais. Portanto, no site do Fundo Mundial, nós temos informação sobre os mecanismos de coordenação. Portanto, se não têm a certeza de como participar com os processos do Fundo Mundial, portanto, acedam a esses documentos e procurem a vossa equipa nacional ou perguntem onde. Portanto, você já ser honesta, isto não quer com isto dizer que nós vamos identificar um ponto de entrada, mas faremos o possível para facilitar a vossa participação. Portanto, temos aqui de desafios pragmáticos e programáticos. Estamos aqui uma crise de despriorização, o que quer dizer que alguns precisam de tomar decisões muito importantes sobre retirar certas atividades da lista de prioridades. Portanto, aqui alguns dos oradores já falaram aqui sobre
use of the community health workers, polyvalent workers, sobre take on more work on the HIV, TB, malaria. a integração, aqui integração dos trabalhadores comunitários. All these areas are really important. However, we know when the key populations are deprioritized based on the Então, nós sabemos que quando populações-chave perdem prioridade, nós não podemos fazer isto se não tivermos um ambiente propício. Nós precisamos trabalhar com os governos para aumentar a resposta, mas por vezes são estes mesmos governos que por vezes opõem, e o que torna isto muito difícil para as populações-chave. Portanto, enquanto nós vemos esta força a favor da perda de prioridade, nós estamos aqui a enfrentar desafios no contexto dos direitos humanos. Tanto, eu sinto que nestas subvenções 8 precisamos de ver como defender direitos humanos nas nossas prioridades. Outra coisa que também gostaria de salientar aqui é esta questão de contratação social que nós utilizamos como um mecanismo para garantir a sustentabilidade das organizações da comunidade civil. Nós precisamos de ter as políticas e estruturas, não apenas registrar estas organizações, mas também para estas comunidades sejam inscritas. Mas também precisamos de ver como é que esta contratação social é feita. Por vezes são contratos anuais, portanto precisamos de entender a estrutura desta contratação social para nós podermos fazer com que isto funcione a favor da comunidade. Temos muito trabalho pela frente no ciclo de subvenções 8. Always admire the resistance and participation knowledge of the communities. And while, as I mentioned to you, community Mas como eu disse, a participação das comunidades é um desafio. Os países onde nós conseguimos mobilizar pequenas subvenções, conseguimos ver maiores contribuições por parte das comunidades. Então, agradecemos pela vossa liderança e o vosso apoio contínuo. Hi, Lizzie. Should I just continue? Yeah, please proceed. Okay. Good afternoon, everyone. So my name is Portanto, Georgina. boa tarde. Eu sou a Georgina, sou colega da AIAN. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hey Young, thanks for the experiences that have been shared by speakers today. Tanto como a Hey Young, eu apoio o investimento, tanto os conjuntos de carteiras de projetos com quem eu trabalho são da África Central e Ocidental. Tanto as minhas reflexões aqui assentam aqui sobre três países da África Ocidental, mas espero que sejam reflexões úteis. Portanto, a minha primeira observação tem a ver com direitos humanos, ou fundos de contrapartida para direitos humanos e para questões do género. Portanto, eu sei que nem todos os países têm estes fundos de correspondência para estas intervenções, mas onde nós temos é importante que nós
que recorremos a este tipo de financiamento. Na África Ocidental, onde nos países que têm acesso a este tipo de financiamento têm dado bons resultados. Em alguns dos países temos a criminalização que restringe o acesso a cuidados por parte de algumas populações chaves. Portanto, na janela 1, eu vi algumas organizações a conceberem estas intervenções com a utilização de dados e várias formas de dados com origem comunitária. Portanto, estes financiamentos de contrapartida tem ajudado bastante, em vez de estar a concorrer com outros projetos para financiamento. Outra segunda observação da janela 1 tem a ver com o módulo gênero. Tanto ciclo de intervenções 8 é a primeira vez que tem um módulo específico para o gênero, separado de direitos humanos, e isto abriu agora a oportunidade para maior financiamento de organizações lideradas por mulheres e para serviços e cuidados para as três malárias, para as três doenças, mas também para cuidados materno-infantis. Muitas vezes as barreiras ao género são barreiras estruturais. Ao mesmo tempo, um desafio que eu previ em algumas das apresentações é que estas intervenções para o género muitas vezes são definidas de forma muito genérica. Portanto, não fica muito explícito quais são os resultados esperados. Portanto, estou a partilhar isto para os países que se enquadram na janela 3 e 4 para tirar o maior proveito destes financiamentos específicos para questões do género, para verem bem como é que estas intervenções vão ajudar. Portanto, estabelecer esta cadeia de lógica para poder reforçar o pedido de financiamento. Depois, tinha outra observação aqui sobre a monitorização protagonizada pelas comunidades. Estamos aqui a ver uma evolução positiva. Estamos aqui a ver várias propostas aqui que receberam financiamento completo para estas intervenções de monitorização. Isto inclui utilização de evidências para as intervenções. Isto é uma mudança bastante importante. Tanto os dados evidências não podem apenas ser recolhidos, mas devem ser utilizados para impulsionar os serviços. Tanto para os países que ainda precisam de fazer suas apresentações, tanto é que muitas vezes estes financiamentos para a monitorização são bastante limitados e muitas vezes limitam-se a financiamento de reuniões. Então, nós precisamos de pensar também em termos de quais os tipos de envolvimento de comunidades, campanhas, envolvimento das comunidades. Quais vão dar melhor resultado? Porque estes financiamentos são realmente muito limitados. E depois, por último, estamos aqui a falar sobre aqui os anexos comunitários, que são mecanismos
I really like how Jane talked Eu gostei about da the forma como o importance of Jean falou aqui communities sobre coming together comunidades and having se some unified reunirem perspectives. para And ter I uma think posição actually unida all speakers alluded to this in some way or another. e de In certa one forma Winner todos One os oradores session, I falaram mapped the sobre isto. priorities identified in the community annex Na against janela what 1, made it into the eu funding fiz request, and fui 18 of analisar the a 20 priorities correspondência were reflected entre in the request. as And I prioridades found this to be a e bit os of a powerful pedidos. example of how E the eu vi community que annex can quase function, todas not as just as prioridades full foram documentation conseguiram requirement, but also as an accountability and a estar presentes prioritization no tool. pedido de So subvenção. for countries yet to go Tanto, through future tanto windows, para os I países que strongly ainda estão recommend giving nas attention janelas and really making visible futuras, the priorities that are listed in the community annex eu throughout the gostaria então de process, incentivar all the way que through tornem submission essas and achieving prioridades exams. realmente I'm going to stop there for now, representadas and I hope no that these pedido de reflections, subvenção. which are quite Portanto, vou specific parar por aqui actually e to espero que West and estas Central Africa, are reflexões useful additions que são to the específicas data. Thanks da very much. África Ocidental e Back to you, Central Lizzie. possam ser Thank you úteis. so much. Portanto, e passo a palavra a Please don't Lizzie. leave. I know there are going to be questions. The good Portanto, news is I had 5 minutes set aside for the closing, which we're going to use for eu Q&A. tinha I'm 5 going to minutos. call out to Bakata Henry. I've seen that hand for quite some Eu time. tinha If my 5 colleague minutos para o Richard, you encerramento. can help just unmute Bakata so that Bakata can proceed with the question. Mas But in the entretanto, meantime, I like eu what Regina gostei has bastante just mentioned. I aqui think beauty sobre and strength of o que a data colega partilhou. is something that really cannot be refuted by anyone. And of course, with communities, we have the Então, nós, data. enquanto comunidades, And nós there's an temos os dados ongoing e, study that's being e conducted by the Global tem Alliance that have those are a group of organizations and partners who are trying to gather more feedback and input from communities and civil society about donor integration, temos aqui bastante informação sobre how to integração de advocate for doadores, accountability. It looks like that we're responsabilização. going to have a lot of Portanto, advocacy vamos around ter accountability, and we're going to have muita to do this advocacia in unison. So nos please, I'm asking nos the team to componentes also de kind of share the link to the responsabilização. study so that we can have access to that. Now, before Bakata joins, Portanto, this antes is the section for the Q&A. We have exactly, I'm doing overtime. We have 20 good minutes temos 20 that we minutos can use and que kind podemos of utilizar nib the last part of the conclusion. e I'm deixar a going to última stop parte sharing da my screen, but conclusão. please, when you're Portanto, asking a question, make it eu vou very retirar brief, aqui a imagem direct it to a do meu particular ecrã speaker. If e, it's a por comment, favor, just let us know where you're calling from, joining façam as from, vossas and we perguntas do have da the forma poll mais still breve on live. possível. Stop sharing my screen so that I can have yes, Bakata, over to you. You can just Portanto, unmute yourself. Bakata, passo-lhe a palavra. Bakata Henry. No worries. Okay, so I'll go through the Q&A section because we saw some questions come in, and thank you so much. We had over Vamos então a 280 participants on this temos particular aqui call. So we have Ricardo Waters, and Ricardo is asking Dr. T, 234 what participantes. proportion of the Temos aqui a final pergunta do Ricardo. Cycle 8 grant is now E a allocated pergunta do to Ricardo está a service perguntar bills qual é a proporção do financiamento that are now que é integrated dedicada into a atividades healthcare das in the Ministry comunidades of Health. e que agora And estão conversely, integradas what percentage nos of the serviços cost of those activities in the gerais de communities does the saúde. grant allocation represent? I don't E know whether qual we é, still have Dr. T on the call. então, não sei se ainda temos aqui o Dr. T. I'm still here. Yeah. Great. So the question is on Q&A. Portanto, I aqui don't know esta whether you want pergunta me to aqui repeat it, de alright? perguntas e respostas. Não sei se precisa que eu Thank repita. you very much for the question, but I regret that I don't have those details. Infelizmente, eu não tenho essa informação. Budget matter. Honestly, I just like to clarify that. Sinceramente, eu gostaria de deixar bem claro que não temos acesso a esta informação. E recentemente tem havido várias rondas de redefinição destes orçamentos, por isso não tenho esta informação. Sim, então nós estamos aqui para aprender e estamos a ver que isto aqui é sempre uma questão, é ter sempre a informação mais recente sobre a subvenção.
Portanto, mais uma pergunta aqui do Ricardo. Depois aqui da apresentação do Sérgio, portanto, alguns dos oradores aqui teve algum compromisso bem claro para financiamento de algumas das intervenções do seu país. Portanto, não sei se ainda temos aqui o Sérgio ou não, talvez o Ange. If in South Sudan, have you been able to secure a clear commitment? Portanto, no Sudão do Sul conseguiu comprometimento claro. Sorry, Ange. Yeah. Ouais, Ange, ouais, je peux m'ajouter à l'eau. Merci pour la question. Obrigado por esta pergunta. Non. Mais au moins, E a resposta clara é não. Portanto, o que nós fizemos. Ce qui est dans le plan stratégique national, on suppose que c'est vraiment aussi un engagement parce que ces plans stratégiques nationaux sont ratifiés. O que nós conseguimos é que o que está na subvenção nacional. Isto é o que foi conseguido pelo Ministério da Saúde e outros intervenientes. Mas o que é importante é que o que está no nosso documento oficial, whatever is included in the final documents, that is actually commitment. So it's something that we can actually use as communities. Portanto, nós podemos considerar isto como compromisso. Se está no documento final, então podemos aceitar isto como compromisso. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir Ange intervenir. Muito obrigado. E é prazer ver aqui a participação do Ange. Quelle est la stratégie mise en place par les organisations Portanto, qual é a estratégia das comunidades da sociedade civil para acompanharem os governos, a partilhar as contribuições. Tanto que o comprometimento na República Democrática do Congo foi de 13 para 10. Como é que então nós vamos conseguir sustentabilidade quando o compromisso do governo está a ser reduzido? Bonjour Modeste. Merci pour ta question. Bonjour Ange. Olá, Modeste, e obrigado por esta pergunta. Nous n'avons que la bouche pour parler. Et nous parlons chaque jour. Portanto, nós temos boca para falar e nós falamos todos os dias. De mes émissions à la Radio Top Congo, à la RTNC, à différentes radios et télévisions. Eu vou partilhar aqui uma ligação. Ce qui est sûr, c'est que nous ne baissons pas les bras. Le gouvernement, chaque fois, onde nós falamos aqui sobre esta falta de compromisso. Toi là, on va te chercher à la CNS, la Commission nationale de sécurité, parce qu'on parle trop, voilà. Je pense que c'est o governo sempre se sente incomodado de falar conosco, porque por vezes até acham que nós falamos demais. Portanto, uma das nossas estratégias é a defesa de causas ou a advocacy. E nós falamos aqui da iniciativa presidencial e através da advocacia nós conseguimos algum resultado. Eu creio que estamos a fazer o que é possível. Nous parlent dans des réunions, ils disent mais vous parlez, donc ça veut dire qu'ils entendent ce que nous disons. Voilà, mais toutes les autres stratégies. Por vezes, quando nós estamos em reuniões, vocês estão a falar muito.
Merci. Thank you so much. And I think let's not stop talking. I mean, they need to listen. Portanto, muito obrigada. Então, olha, e podem estar a falar demais, mas continuem a falar. Portanto, eu gostaria. Jane, eu acho que quer aqui responder. Jane, passo-lhe a palavra. Thank you so much, Liz. You asked a question before, but I think the network was not good, so I couldn't answer this. Portanto, fez uma pergunta há pouco, mas a minha ligação não estava boa. Not yet. As we talk now, the grant-making discussion is going on. Portanto, nós aqui no Sudão do Sul, a discussão sobre a subvenção ainda continua. Não é fácil. Otherwise, I'm supposed to be there. Most of the Portanto, está a decorrer neste momento. But we are still on the table trying to push out. Portanto, ainda estamos à mesa a tentar defender a nossa posição. Portanto, nós não sei o que vamos conseguir, mas continuamos a insistir. Portanto, muito obrigada. Resiliência é um aspecto que eu muito admiro. Portanto, sim, precisamos de estar à mesa. I will ask Dr. T to speak. Portanto, vou agora passar a palavra ao Dr. T. Thank you very much. So, muito obrigado. Portanto, para responder aqui a sua pergunta, tanto em termos gerais e agora com a versão revisada, temos um total para tuberculose e HIV, temos 39,9 milhões. Excluding PAR. And under that, the commitment, e o compromisso ou atribuição para as comunidades da sociedade civil na sua globalidade. Portanto, são sete organizações. Portanto, a atribuição para as são 15,9 milhões em dólares norte-americanos dos 39,9. Thank you so much. This is what I'm talking about. Resourceful civil societies. Thank you so much. Sociedade civil. Kaluki, over to you. Please make it brief. If you're directing a question to somebody, please highlight who that is. Over to you, Kaluki. Vamos passar a palavra ao Kaluki. Mine is very brief. And você breve. Issues touching on my constituency, that is, e é aqui sobre uma questão que afeta os meus beneficiários. And in the Global Fund conversation, na conversa aqui para o ciclo de subvenção 8, I think we are missing the point. Por algum tempo já eu estou aqui a ver a questão que integration and inclusion. Que não estamos a entender bem a questão aqui da integração. Tanto, por exemplo, para integrar pessoas com portadores de deficiências. Inclusion would mean now having persons with disabilities on the table and having them contribute. É diferente de inclusão. Inclusão é ter estas pessoas à mesa e deixá-los participar e dar-lhes uma fatia do bolo. Nas nossas diferentes intervenções, de forma digital ou virtual, eu venho a perceber que ainda não chegamos ao ponto de realmente integrar as necessidades das pessoas com deficiências. Tanto, por exemplo, numa reunião que está a ocorrer hoje, nós temos lá tradutores
Spanish, que estão a fazer árabe, espanhol, Portuguese, and French, russo, but we lack mas a sign language interpreter. não temos aqui um intérprete de língua gestual. Does it then mean that those with hearing impairment Portanto, o que é que isto quer dizer? Que pessoas com dificuldade de ouvir precisam de por conta própria ter mecanismos para conseguirem acompanhar, accommodate them as well? ou nós é que devemos nós é que devemos de acomodar estas necessidades? My other question would be how A minha do we outra pergunta intend to include é those saber como é intellectual disabilities? que nós vamos então incluir aqui pessoas com deficiências intelectuais. They are left out, yet Portanto, estas pessoas com deficiências intelectuais são excluídas, of contracting HIV, mas também estão igualmente em risco de contrair doenças como o HIV get intervention. e provavelmente nunca vão procurar serviços. Portanto, o que é que os países já criaram Persons with neurodivergent disabilities, para intellectual disabilities, integrar ou acomodar pessoas com because they are at a very high risk of contracting HIV and com problemas and neurológicos ou intelectuais, porque estas pessoas estão sempre ausentes destas discussões, seja nacionais ou regionais. Appreciate you highlighting the Portanto, fact that despite us trying to be very inclusive, we could actually drop a ball one area or another. I'm going to kind of hand over this particular question because it's very sensitive. I know we're talking about GC8 and I'm going to call the Global Fund Eu sei que estamos aqui a falar da ciclo de observações 8 e maybe ask how inclusive is the vamos ver aprendizagem. Tem aqui uma resposta. Eu estou a ver que estamos a, que é uma coisa que precisamos de lidar. Estamos a tentar integrar todos os serviços em cuidados de saúde. Persons with disabilities we still kind of were not as inclusive as we were supposed Mas ainda não somos tão inclusivos como o que devíamos ser. Portanto, não sei se alguém tem aqui uma resposta para isto. Portanto, eu gostaria de começar. Nós vimos alguns pedidos de financiamento e orçamentos que nós vimos que tinham forte ênfase sobre mulheres com deficiências no módulo do género, de que falei há pouco, e a incidência era especificamente sobre deficiências físicas, falta de informação ou acesso à informação, questões de transporte, barreiras de comunicação, dependência em cuidadores, que tornam difícil acesso a tratamentos e prevenção de malária, ou HIV, tuberculose. Portanto, sim, o Fundo Mundial reconhece populações com estas deficiências como uma população-chave. Portanto, o que está a acontecer agora é que, a nível do país, se formos a ver quais são os riscos e as barreiras que estas pessoas enfrentam, tanto para que precisamos de então ter os dados e evidências,
para defender estas posições. Mas nós vimos isto enquanto equipa, e não só nos países da África Ocidental, onde eu trabalhei, mas também outras regiões onde nós percebemos esta situação de mulheres com deficiências. Passamos com a palavra ao Ange, República Democrática do Congo. Muito obrigada por esta resposta, muito bem pensada. Tanto no nosso contexto, isto foi salientado no nosso relatório. Nós notamos aqui a situação das pessoas com deficiências. Tanto nós, no nosso pedido de subvenção, nós incluímos aqui fazer uma avaliação dos serviços e do acesso a serviços, como, por exemplo, um espaço específico para pessoas com deficiências, seja para pessoas com deficiências físicas ou deficiências visuais. E nós identificamos as iniciativas possíveis para terem acesso a serviços e cuidados. Portanto, nós incluímos isto no nosso pedido e está a receber apoio. Eu sei que temos 3 minutos. An announcement as we go. I've seen so many questions come Portanto, in. estou a ver aqui muitas perguntas. Portanto, o que eu vou pedir então é que os polos de aprendizagem estão todos aqui hoje presentes. Então, o que eu vou fazer aqui então é que, por favor, entrem em contato com o vosso polo de aprendizagem, o núcleo de aprendizagem. Então, nós vamos fazer um resumo de tudo isto. Então, para quem tem mais perguntas, que quer entrar em contato com o Fundo Mundial ou dos oradores, por favor, entrem em contato com o vosso polo de aprendizagem, o núcleo de aprendizagem regional. Portanto, gostaria de agradecer por terem estado aqui. Portanto, tivemos aqui mais de 280 pessoas. Portanto, por favor, continuem a preencher os inquéritos. Portanto, peço desculpa a quem tinha ainda perguntas. Portanto, por favor, redirecionem as vossas perguntas aos núcleos de aprendizagem. Então, em nome daqui dos polos de aprendizagem ou de ENASO, portanto, nós agradecemos pelo vosso tempo. Have a great afternoon. And this is one of the many discussions we'll have over the years. And we're going to have Isto vai ser around this. So please uma das muitas discussões que vamos ter ao longo do ano. Portanto, entrem em contato e tenham uma ótima tarde, uma ótima manhã ou dia.